Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Seguindo a sequência de vídeos da leitura do processo de falência do Grupo Itapemirim, vamos à última parte, onde o juiz da Justiça de São Paulo dá a Suzantur a autorização para explorar as linhas e estruturas do Grupo Itapemirim. E você confere o final deste processo. Desde já eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu prestígio, e se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora lá, vamos finalizar este processo. Do arrendamento em caráter liminar e emergencial. A auxiliar do juízo informa em sua petição que foi abordada por empresa interessada no mercado em relação a arrendamento de ativos envolvendo o Grupo Itapemirim. Tomando como base o disposto do inciso 11º do artigo 99 da LRF, entre aspas, pronunciar-se a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observando o disposto do artigo 109 desta lei, entre aspas, sugere providências. Informa que, atualmente, os principais ativos do Grupo Itapemirim seriam seus bens imóveis restantes, lembrando que parte relevante desses ativos foi alienada no ensejo do cumprimento do plano de recuperação judicial e teve destinação não estipulada no plano de recuperação judicial os veículos de operação, sendo que boa parte destes se encontra depredada dado o deterioramento da situação financeira do grupo, e em especial suas linhas de operação que abrangem a Itapemirim e a Caiçara. Em contrapartida, menciona que as folhas 79.784/79.786, a Rico Transportes Rodoviário e Turismo Erielli já manifestou intenção em adquirir linhas da recuperanda Viação Caiçara, todavia em um outro contexto processual e em condições que não se mostravam vantajosas para os credores. Contudo, tal fato reflete que existe interesse do mercado na operação destas linhas, Viação Caiçara e Viação Itapemirim. Surgiu então uma proposta por parte da transportadora turística Suzano, manifestando interesse no arrendamento pelo prazo de 12 meses, renovável por igual período, de todas as linhas, guichês, marcas e parte dos imóveis operacionais das recuperandas. Anexa proposta aos autos devidamente assinada pelos representantes da empresa e e-mail por meio do qual recepcionou o referido teor. Entende-se que uma operação de arrendamento parcial ou total dos ativos e linhas do Grupo Itapemirim mostra-se vantajosa à massa falida e aos credores, pois, em linhas gerais, a. Manteria as atividades, ao menos parcialmente, quanto ao serviço de ônibus interestaduais e intermunicipais, fazendo com as respectivas localidades não perdessem parcial ou totalmente os serviços de deslocamento. B. Preservaria os ativos arrendados que restariam sob responsabilidade do arrendante, podendo ainda se direcionar recursos para a preservação dos ativos restantes. C. Concederia tempo viável para a correta avaliação de todos os ativos para oportuna venda na forma de LREF. D. Traria maior valor aos ativos arrendados, pois a venda oportuna poderia ocorrer em formato de bloco e sem interrupção das atividades.
Considerando-se tal quadro, a atual situação jurídica, financeira e comercial das empresas pertencentes ao Grupo Itapemirim, em especial os trâmites que seriam necessários perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para se proceder de forma válida com o arrendamento e posterior venda judicial desses ativos, opina que, no ensejo do artigo 99, inciso 9 da LRF, o juiz, ao declarar a falência do grupo, seja determinado o encerramento de suas atividades, lacração de estabelecimentos e arrecadação de ativos. Mas, na mesma oportunidade, autorize a massa falida a celebração de contrato emergencial de arrendamento de seus ativos nos termos da proposta apresentada pelo prazo mínimo de 12 meses em caráter liminar, visando preservar as atividades das linhas nos termos do artigo 117 e seguintes da LRF até que haja designação de processo competitivo posterior para a alienação da operação das linhas. Dispõe o artigo 117 da Lei 11.101/2005 que: artigo 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial, se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária a manutenção e preservação de seus ativos mediante autorização de comitê. Assim, resta evidenciando o fato de que a manutenção das linhas junto à NTT é essencial e, por conseguinte, levando em consideração que a intenção é a continuidade da operação, as linhas devem ser mantidas. Importante, hein, pessoal? Muito importante. Vou até ler de novo. Assim, resta evidenciando o fato de que a manutenção das linhas junto à NTT é essencial e, por conseguinte, levando em consideração que a intenção é a continuidade da operação, as linhas devem ser mantidas. Ainda tal qual pontuado pela auxiliar o artigo 49 da Lei 10.233/2001, o qual trata sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da outras providências, dispõe em seus artigos o seguinte. Artigo 47. A NTT poderá intervir no mercado de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros com o objetivo de cessar abuso de direito ou infração contra a ordem econômica, inclusive com o estabelecimento de obrigações específicas para autorização sem prejuízo do disporto do artigo 31, incluído pela Lei nº 12.996 de 2014. Artigo 48. Em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização ou de sua transferência irregular, a agência extingui-la mediante a cassação. É facultado à agência autorizar a prestação de serviços de transporte sujeito a outras formas de outorga, em caráter especial e de emergência. A autorização em caráter de emergência vigorará por prazo mínimo de improrrogável de 180 dias, não gerando direito para a continuidade de serviços prestados. A liberdade de preços referidas no artigo 45 não se aplica à autorização em caráter de emergência, sujeitando-se a empresa autorizada, neste caso, ao regime de preços estabelecidos pela agência para as demais outorgas. Ante o exposto, defiro o requerimento da administradora judicial por seus próprios fundamentos e ante o teor do artigo 49 da legislação supramencionada, não se vislumbrando qualquer prejuízo à coletividade de credores, continuidade da operação das linhas, nem tampouco aos aqui envolvidos no procedimento, então falimentar. De fato, a sugestão apresentada, no mínimo, se denota como uma possibilidade de redução de impactos e prejuízos à sociedade, ao passo que perdurará a prestação de serviços em relação às linhas já então exploradas pelo Grupo Itapemirim, mas agora por terceira empresa. Uma possibilidade de redução de prejuízo à coletividade dos credores que
terão preservados em seu favor os ativos da então massa falida, evitando que percam seu valor de mercado, como ocorreria em caso de quebra sem alternativa sugerida quanto a este ponto, viabilizando a arrecadação e expropriação por valor considerável e que reverteria em seu proveito. Visando preservar a publicidade e igualdade de condições que permeiam referido procedimento em concursos de credores, dou ciência aos aqui interessados em relação à proposta de arrendamento dos ativos acostadas aos autos, e nesta oportunidade autorizo e homologo a celebração de contrato entre massa falida e transportadora turística Suzano nos termos do anexo presente, em caráter liminar e emergencial, em consonância ao artigo 49 da Lei 10.223/2001, a NTT, visando assim a liquidação eficiente dos ativos do Grupo Itapemirim em momento oportuno, resguardando os interesses da coletividade de credores. Ciência à administradora judicial para que proceda aos trâmites necessários e acoste aos autos em 5 dias o contrato devidamente assinado pelas partes, sendo a auxiliar então representante da massa falida, para que passe a surtir os seus regulares efeitos. Após, oficia-se a NTT com cópia desta decisão e ainda do contrato entabulado entre as partes para que surta os seus regulares efeitos e sejam procedidas as anotações necessárias em referido órgão. Deverá a administradora judicial providenciar após a assinatura do contrato o protocolo respectivo junto à NTT e comprovar nestes autos em 10 dias. São Paulo, 21 de setembro de 2022. Bom, pessoal, então é isso. Aí está o processo de falência do Grupo Itapemirim na íntegra, todas as 30 folhas lidas nesses 3 últimos vídeos. E também a decisão que deu a Suzantur o direito de operar as linhas da antiga Itapemirim. Espero que tenham gostado deste vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem e se inscrevam no nosso canal. Continuaremos acompanhando todas as informações referente à nova Itapemirim e os demais acontecimentos rodoviários. Não percam as nossas edições do Plantão do Jornal do Canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.